Olá, bom dia. Hoje é dia 29 de abril de 2020, no ar mais uma edição extraordinária do programa Fundos Imobiliários, conversando com gestores, entendendo melhor os fundos e entendendo melhor o que mudou, se é que mudou alguma coisa no meio da crise. Mas já acho que não é hora de ficar falando só de crise, a gente tem que aproveitar esse espaço, essa conversa, para entender também melhor a estratégia antes e depois da crise, né? E mais uma vez conversando com a Quineia, dessa vez com o Flávio Canho, que é o gestor dos fundos de papel da Quineia. Fundos esses gigantes com muitos cotistas e que foram os primeiros a atingir patrimônios de mais de 1 bilhão, né, Flávio? Bom dia, obrigado por estar aqui. Viu? Obrigado você, Arthur. Bom dia a todos aí que estão acompanhando. É um prazer poder estar aqui com todos vocês. Hoje, felizmente, primeiro vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua experiência, e eu costumo falar que cria um negócio que pode enganar, né? Porque para operar CRI parece que eu preciso entender de renda fixa. Eu preciso entender bastante de mercado imobiliário também, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua experiência e se eu tenho razão quando eu considero essa diferença entre simplesmente entender de renda fixa e entender de mercado imobiliário também. Perfeito, legal. Bom, falando brevemente, Arthur, eu atuo na Quineia, sou sócio da Quineia, entrei na Quineia em 2012, agora fez 8 anos. Eu sou de formação administrador de empresas e advogado. Fiz um mestrado também nos Estados Unidos em real estate, focado bastante na parte de dívida imobiliária, né? Antes da Quineia, eu atuei no mercado de securitização, na RB Capital, que é uma das grandes operadoras, né, de produtos imobiliários, foi um dos players mais inovadores aí. Antes disso, trabalhava ainda também nessa parte de dívida estruturada, mas no mundo agro, né? Trabalhei numa gestora que fazia esse crédito estruturado agro. E aí, antes disso, bom, já é muito tempo atrás, trabalhei numa outra gestora, num escritório de advocacia, e foi essa mais ou menos a minha carreira. De fato, o mundo de CRI, ele é muito específico, Arthur, você tem razão, assim, 100% no que você está colocando, né? Então, ele é um instrumento muito artesanal, ao contrário de uma debenture corporativa que é emitida por uma empresa, enfim, dos fundos de debenture. O CRI, ele tem sempre uma história por trás, né? Então, tem um imóvel, tem um empreendedor imobiliário, vai muito além do devedor daquele título, né? Que é o caso de uma debenture. Sim. Então, de fato, você precisa entender bastante do ativo imobiliário ou tentar explorar ali tudo que permeia aquele imóvel, aquele mercado, e, em paralelo a isso, também o responsável pelo pagamento do CRI, Uhum. que muitas vezes nem é o proprietário do imóvel, né? O CRI tem essa particularidade. Às vezes você tem um segundo participante que é o proprietário do imóvel, que aluga o imóvel para alguém, para um usuário, que esse é o devedor da obrigação. Então, ele é um instrumento bem diferente mesmo. E, além disso, você tem o aspecto da estrutura da operação, Sim. que são criados gatilhos de proteção para os investidores. Então, você tem os covenants, mecanismos de aceleração de dívida. Então, isso tudo para dizer que, realmente, é um tipo de instrumento bem artesanal, ele é muito específico. Por outro lado, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Verdade. O CRI nada mais é do que um financiamento imobiliário. Então, Uhum. apesar de ter todas essas nuances, quando a gente analisa ele, nada mais é do que um financiamento imobiliário, assim como o financiamento que as pessoas pegam emprestado no banco para comprar uma residência, um apartamento. O Uhum. CRI é isso, tá? Só que ele é emitido não por uma instituição financeira, ele é um título emitido no mercado de capitais. Uhum. Então, essa é a grande diferença, e também ele é utilizado para empresas, não só para pessoas físicas se financiarem. E vamos falar um pouco sobre isso à vontade, Arthur. Vai me guiando que a gente pode explorar como você achar melhor. Joia. E ser gestor de fundo imobiliário de CRI, que eu considero o segmento dos fundos imobiliários assim, o mais curioso de todos eles, porque você é gestor de um fundo de renda variável que aloca 100% do patrimônio em renda fixa. Como é que você se sente no dia a dia? Gestor de renda variável, gestor de renda fixa?
Pois é, assim, o fundo imobiliário ele é um produto híbrido, né? Ele tem essa natureza de um lado de renda variável, um ativo listado em bolsa. As oscilações muitas vezes são oscilações de renda variável, né? A gente viu Uhum. isso agora no mês de março, com essa crise, pô, teve uma volatilidade ali digna de ação, né? Sim. Então, ele tem essa natureza de renda variável, ao mesmo tempo, seja um fundo de CRI ou um fundo de tijolo, ele dá essa estabilidade da renda mensal, como Uhum. se fosse um título de renda fixa, e tem um imóvel por trás, o que dá uma característica muito diferente de uma ação, né, que você está investindo numa operacional, numa atividade operacional. Aqui não, né? No final do dia você tem um ativo imobiliário, então é bem diferente de se investir numa empresa. De fato, é um produto bem diferente, né? Ele tem peculiaridades e acho que o brasileiro se adaptou bem aos fundos imobiliários por conta de várias razões, né? Tem esse Uhum. apego a imóvel, o brasileiro tem esse apreço, né, a bem de raiz, nossa origem ibérica aí, acho que tem um pouco a ver com isso. Essa questão da renda mensal isenta do imposto de renda, que é um atrativo enorme também. Então, foi um produto que, apesar de ter suas nuances, conseguiu conquistar todo mundo, né? É E esse óbvio que produto, esse fundo de CRI, eu acho que conquistou ainda antes, né? Porque hoje a gente já vê outros fundos com patrimônio, por exemplo, de 4 bi, o próprio Quinéia de tijolo é um exemplo, e fundos com 2 bi, 2 bi e meio de patrimônio. Mas o KNCR já tinha patrimônio de 1 bi e meio, 2 e meio há muito tempo, né? Foi, assim, o mercado abraçou muito rapidamente esse produto, né, Flávio? é verdade. Teve um crescimento grande dos fundos de títulos. Vale lembrar aqui que durante alguns anos a indústria dos fundos de tijolo ela ficou bem parada, né? Ali Uhum, no uhum, meio para o final do governo Dilma, até 2, 3 anos atrás, 2 anos mais ou menos, a indústria ficou muito devagar. E os fundos de título não, né? Porque houve uma elevação da taxa de juros, esses papéis acabaram se beneficiando disso, distribuíram uma rentabilidade muito alta e acho que atraiu muita gente, né? São fundos que têm uma característica diferente dos fundos de tijolo. Eles têm um potencial menor, obviamente, na maior uhum. parte dos casos, mas, de um outro lado, eles sofrem um pouco menos também o aspecto imobiliário, né? A crise imobiliária chega mais rápida no fundo de tijolo. O fundo de CRI, ele não necessariamente sofre os impactos do mercado imobiliário. Por quê? Porque, basicamente, não somos donos de imóveis, né? A gente tem imóveis como garantia das Uhum. operações. Então, tendo uma boa performance ou não o imóvel, o devedor tem que pagar aquele CRI. Se ele vai pagar ou não é uma outra questão, mas ele não depende o pagamento de uma boa performance do ativo imobiliário. Então, de Uhum. certa forma, ele é um fundo mais estável, o fundo de CRI. Acho Entendi. que isso contribuiu para essa popularização que você comentou, Arthur. E o KNCR ele foi lançado quando? O KNCR ele é um fundo é o nosso primeiro fundo de CRI, ele é de final de 2012, vai completar agora 8 anos, em 8 anos. final de 2020. Se tornou o maior fundo imobiliário, né? Apesar de não ser um Lançado em fundo bolsa. de imóvel, ele se tornou o maior veículo FII. Uhum. Ele é um fundo pós-fixado, então a meta dele é atrelada à taxa DI. Isso beneficiou muito o fundo no começo, que a gente vivia aquele período de juros altíssimos, né? Especialmente depois de 2013. Então, é um fundo que teve uma performance muito boa, sem gerar más notícias para os investidores, porque a gente tem um mandato bem conservador para esse veículo. Basicamente, são crises de responsabilidade de devedores corporativos com bons imóveis em garantia. Ele já nasceu com essa estratégia de ser pós-fixado, né, de ser atrelado a títulos pós-fixados, ou isso foi acontecendo ao longo do caminho? Para ser bem sincero, ele já nasceu, tá? A meta dele sempre foi 100% do CDI, isento de Uhum. imposto de renda. No começo da nossa história,
a gente comprava títulos na carteira atrelados ao juro real. Era um fundo pequeno, a gente ainda não tinha tanta liberdade para escolher, né, livremente o que fazer. Então, a gente tinha títulos atrelados à inflação. Com o passar do tempo, o fundo foi ganhando porte, a gente foi ganhando mais liberdade de escolha. A gente decidia, em um determinado momento, bifurcar o Kinea Rendimentos. Então, daí vem um segundo fundo da nossa casa, que é o Kinea Índice de Preços, e a partir desse momento a gente tomou a seguinte decisão: Kinea Rendimentos só compra ativos atrelados à taxa DI, pós-fixado, e o Kinea Índice de Preços nasceu para esse propósito, de investir em CRIs exclusivamente atrelados ao juro real, mais atualização da inflação. Então, tem essa história assim, Arthur. E já que você começou a falar do índice de preços, eu acho interessante bifurcar, como você falou, separar em estratégias para que cada gestor, cada investidor possa ter a que ele prefere ou ter as duas, se ele assim preferir, né? Mas no caso do KNCR, a maioria dos CRIs lá, eles pagam CDI mais alguma coisa, CDI mais 2%, CDI mais 1,5%, tal. No final das contas, diferencia tanto a estratégia, já que ele tem uma parte pré-fixada, é tão diferente o que é atrelado ao CDI do que é atrelado ao IPCA mais taxa? Perfeito. Do ponto de vista do risco dos ativos, risco imobiliário e risco de crédito, os fundos são, eu posso dizer, idênticos, Arthur. Ambos buscam operações de baixo risco, com boas garantias imobiliárias, sempre nos mesmos setores. Então, basicamente, o que a gente tem nesses portfólios são operações atreladas a galpões logísticos, edifícios de escritório e shopping center. Então, o Kinea Rendimentos e o Kinea Índice de Preços, do ponto de vista de DNA de risco, eles são idênticos. No entanto, o KNCR, KNCR 11, que é o Kinea Rendimentos, ele não tem risco de mercado, porque são operações pós-fixadas. Eles não têm a sensibilidade à variação de taxa de juros, que é justamente o que ocorre no KNP11, o Kinea Índice de Preços, que tem esse risco de duration, né? São títulos pré-fixados. A parcelinha pré, não tem uma parcela pré na maioria lá? É CDI Tem. mais 2%, CDI Sim. mais 1,5%? Não traz esse risco pré-fixado? Traz, mas aí é uma parcela, aí ele influencia bem menos, né, do que no caso do KNP, que você tem toda a remuneração pré-fixada. Então, o componente de taxa DI, que é o mais relevante, ele vai flutuar conforme o mercado. O que pode trazer esse risco que você está comentando, e de fato ele existe mesmo, é essa variação de spread, né? Então, se o spread atrelado à operação tiver uma oscilação, seja para cima ou seja para baixo, ele afeta o valor patrimonial da cota. Mas a magnitude tende a ser muito menor do que num fundo de título de juro real. Quer dizer, um CRI que você comprou no lançamento pagava CDI mais 2. E aí a qualidade de crédito daquele devedor vai piorando por algum motivo e agora o mercado só aceita CDI mais 3. Então, aí, nesse caso, né, essa é a variação de spread que você falou, o papel poderia desvalorizar. Do contrário, Exatamente. a parcela pré ela tem menos força do que a parcela pós dessa remuneração, é isso? Exatamente. Se o spread for constante e a taxa de juros de mercado variar, o fundo não tem oscilação na cota patrimonial. Mas se acontecer o que ocorreu, aí é exatamente esse efeito, Arthur. Você está 100% correto. A gente pode ter uma marcação favorável ou desfavorável desse spread na carteira. Então, para isso acontecer, depende muito também da marcação ao mercado. Como é feita a marcação ao mercado desses fundos? Primeiro, eles podem estar lá, você pode reportar para a CVM que você vai carregar até o vencimento e não precisa marcar todo dia, né? E os que você marca todo dia, qual é a metodologia de fazer essa marcação? Porque liquidez no mercado secundário, para falar, saiu o negócio todo dia, então o preço é esse, acredito que não tenha na maioria deles, né? Perfeito, perfeito. Então, em sua grande maioria, os fundos de títulos são marcados a mercado. Eu até hoje desconheço algum fundo de CRI que não seja, mas pode ser que tenha, tá? No caso da Kinea, os nossos fundos de CRI são marcados a mercado necessariamente.
é uma questão de governança que o nosso custodiante impõe, e eu acho que é correto. Então, todo dia o administrador faz o seguinte procedimento: ele atualiza aquele título com base na curva de juros do mercado. Então, a gente tem a tela da B3, obviamente, todos os dias. Então, ele embute isso no fluxo de caixa do papel e gera o efeito, seja positivo ou negativo. E, adicionalmente, ele pode remarcar o spread. A remarcação do spread, que é o prêmio de risco, não necessariamente ocorre todo dia, é até pouco usual ela ocorrer todo dia. É uma coisa mais quinzenal, às vezes semanal. E aí o custodiante também, ele é totalmente independente, não é a Quineia que determina essa marcação, porque seria um conflito. Ele tem uma série de critérios que são baseados em qualidade de crédito e em precificação de mercado. Então, ele monitora o mercado para ver qual é o valor justo daquela companhia. Por mais que seja ilíquido, às vezes a gente tem CRIs exclusivos, ele usa proxies. Então, às vezes às vezes não é o nosso CRI, mas ele tem uma debênture listada no mercado que ele pode utilizar como referência. E aí ele usa essas informações e faz esse choque no spread. O que eu acho que é legal comentar, até diferenciando um pouco dos fundos de crédito privado, né? A gente viu aí uma remarcação grande nessa indústria que afetou, às vezes até inadvertidamente, alguns investidores que não tinham essa dimensão. Os fundos de CRI, eles são fundos fechados. Então, isso dá uma outra característica, né? Que você não tem o saque. Sim. Então, o investidor, o saque dele se dá através da venda das cotas no mercado secundário. Então, dá uma tranquilidade adicional para os gestores de fundo de CRI de não terem que vender um papel, às vezes, a qualquer preço para honrar os compromissos de resgate, né? Então, é uma outra característica que eu, particularmente, acho muito benéfica dos fundos de CRI versus os fundos abertos tradicionais. Sim, essa hora eu falo que o gestor de fundo de renda fixa de crédito privado morre de inveja do gestor do fundo de CRI. É verdade. Eles têm outros benefícios, né? Mas acho que nesse aspecto realmente é um privilégio você não ter essa pressão para se desfazer de um ativo a qualquer preço, porque o fundo precisa honrar o resgate, né? Sim. E não tem pressão, mas tem oportunidades daí, né? Já que outros gestores de fundos abertos, né, são obrigados a fazer vendas forçadas, você pode encontrar oportunidades de fazer compras no mercado secundário. Sem dúvida. Esses fundos abertos, eles carregam poucos CRIs, então a gente não vê tanto esse viés de oportunidade que existiu agora para as debêntures, né? Teve uma janela aí de negociação de debêntures com spreads muito altos. Agora a coisa já deu uma tranquilizada. No entanto, os CRIs, eles acabam não entrando tanto nessa seara, porque né? eles estão nos fundos FIIs, né? Nos FIIs e pouco nos fundos abertos. Mas a gente até chegou a estudar, comprar debêntures de empresas imobiliárias para os nossos fundos, porque o spread abriu de uma maneira tão violenta que compensava até o não benefício fiscal que a gente tem. Acabamos não conseguindo, porque o mercado se ajustou rápido, né? Teve toda essa movimentação do Banco Central, que deu uma acalmada no mercado, que ele iria comprar os títulos. Agora teve até uma notícia interessante hoje, que saiu que a B3 vai dar preço para as debêntures, né, no sistema. Acho que é uma coisa... saiu hoje no Valor, se não me engano. Então, ainda não sei exatamente os detalhes, mas tende a ajudar bastante essa normalização de mercado e uma dinâmica de maior liquidez também. E aí, vamos falar, a gente falou de retorno, vamos falar um pouco de risco, de perfil. No caso do KNCR e o KNIP, você falou que eles são praticamente espelhos, idênticos nesse sentido. Mas tem uma definição, por exemplo, no regulamento, eu só posso comprar se tiver rating mínimo tal, ou é mais algo da gestão? É algo mais da gestão, tá, Arthur? E até a gente definiu esses fundos como sendo fundos puro sangue, high grade, e ao longo do tempo a gente foi provocado por operações muito legais que passaram e que tinham mérito bom de crédito,
mas que não era aquele cavalo puro sangue. Então, o que a gente decidiu? Em 2016, a gente criou um terceiro fundo da família, que foi o Kinea... 2016 não, perdão, 2018, o Kinea High Yield, que é o mais recente dos três, e ele tem um grau de liberdade um pouco maior para fazer aquisições de CRIs, que são CRIs bons, que têm estabilidade, mas que por uma característica ou outra, eles têm um prêmio oferecido muito maior do que a gente encontra nessas operações high grade, só que ainda mantendo um grau de segurança elevado, tá? A Kinea não é uma casa que tem produtos ultra high yield, assim, que são realmente operações que têm um patamar de rentabilidade muito, muito elevado, mas com um patamar de risco também elevado. Não é a cara do nosso Kinea High Yield. Ele é muito mais um veículo oportunístico, que a gente... Existem essas situações, é óbvio que não é fácil encontrar, mas que você tem uma operação com um patamar de risco bem adequado e que, por uma situação específica, tem uma desproporção na remuneração que ela é paga. O que é isso? Às vezes é um empreendedor menor que não acessa mercado de capitais ou que a bancabilidade não é muito boa. Às vezes é uma praça secundária, mas ainda assim muito boa, então tem um prêmio maior. Então, você fica numa relação de risco e retorno muito atrativa. E aí a gente criou esse veículo, que é a High Yield, para tentar aproveitar essas oportunidades. Hoje o fundo é um fundo que já cresceu bastante. A gente começou numa primeira emissão com 400 milhões e concluímos agora recentemente a terceira emissão de cotas dele, que levou o fundo para um PL de 1,1 bilhão de reais. E o que é um high yield para o estilo Kinea de ser? Qual que é a remuneração máxima de um CRI que tem lá dentro? Olha, a gente chegou a fazer CRIs nesse fundo IPCA mais 9. É óbvio que a gente estava num ambiente de NTNB muito mais elevada do que hoje, tá? Então, as últimas aquisições desse fundo saíram em torno de IPCA mais 7,5, até um pouco acima disso. Então, hoje, o que a gente busca nesse veículo especificamente é um spread mínimo de 400 basis points acima da NTNB ou acima da taxa DI. Ele, ao contrário do KNP11 e do KNCR11, ele não tem um indexador específico. Certo. É um fundo mais livre, ele pode comprar operações atreladas ao juro nominal, pós-fixado, ou ao juro real. Então, a gente não precisa ficar no juro real, juro nominal especificamente. Então, a ideia é ter 4 pontos percentuais acima do que seria um comparável. Por exemplo, se o CRI paga IPCA mais alguma coisa, você vai olhar lá que o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 4,5, mais ou menos agora, você teria que conseguir uma operação IPCA mais 8,5, é isso? Exatamente, essa é a nossa missão. Inclusive, agora a gente, como eu comentei, encerrou a captação de recursos e estamos nessa fase de alocação. Então, a gente vai buscar esse spread médio de pelo menos 400 basis points. Hoje a carteira é até acima disso. Então, pode ser uma operação, por exemplo, taxa DI mais 4, 5, 6%, ou IPCA mais 7, 8, 9, conforme o caso. Sim. Então, de fato, é uma remuneração em juro real hoje bastante elevada, mesmo em juro nominal. E aqui de fato, para entregar um retorno diferenciado para os investidores. Tem mais risco? Obviamente, né? Não existe maior retorno sem maior risco. Mas, na nossa visão, ele é um fundo ainda bastante comportado, né? Não é um fundo ultra arriscado. É um fundo para quem já gosta de CRI, já entende e está a fim de correr um pouco mais de risco para ter um retorno extra importante. Com muitas vantagens do ponto de vista de quem investe diretamente em CRI, que é liquidez, diversificação, gestão profissional, né? Eu acho que para investidores de todos os portes, é evidente que quem tem um porte maior, consegue abrir mão de liquidez e ter CRIs diretamente no seu portfólio. Mas na maioria dos casos, eu acho que vale muito mais a pena eu comprar um fundo de CRI listado em bolsa do que diretamente comprar o CRI A, B ou C para minha carteira. Não, você está 100% correto, Arthur. Assim, me preocupa, às vezes, algumas discussões que as pessoas falam, pô, esse fundo
a taxa de administração é muito alta, é 1%, devia ser 0,5%, porque a Selic agora é 1%. Isso tudo é uma discussão legítima, mas esses ativos eles não se gerem automaticamente. Exato. Então, dá muito trabalho originar essas operações, estruturar as operações. Muitas vezes, não só a Kinea, mas os gestores têm operações exclusivas. No caso da Kinea, isso é bem claro. A gente foca em operações exclusivas, que são moldadas pela casa, com o nosso DNA. E mais do que isso, depois existe um processo de monitoramento muito importante. Você tem que acompanhar aquele crédito, aquele ativo imobiliário. A pessoa física não vai conseguir fazer isso por conta própria. Exato. E muitas vezes, um fundo que tem uma taxa de administração muito reduzida, ele não vai conseguir ter uma equipe adequada para fazer esse controle como ele deve ser feito. Então, vale a pena ter uma... É óbvio que tem que avaliar se a taxa de administração não está muito elevada, isso com certeza é uma consideração importante, Justo. mas ter um gestor olhando dá um nível de segurança muito maior. Isso Serviço bom custa caro, Flávio. Serviço bom custa caro. O cara vai lá, tem 3 restaurantes na cidade dele, tem uma Iabô com um melhorzinho, mais caro. Ele quer ir no mais caro, porque a carne vai ser melhor, porque vai vir um vinho bom, porque o talher vai ser mais de maior qualidade. Aí ele vai lá e gasta mais caro na conta. E depois ele reclama que o fundo imobiliário A tem uma taxa de administração que ele acha cara. Vai para o fundo imobiliário C, que tem uma taxa de administração mais barata, e torce para dar tudo certo. É muito simples entender essa questão de taxa de administração, né? É justo, é válido reclamar e eventualmente achar que pode estar elevado, que poderia reduzir um pouco. Isso é sempre direito de todo mundo. Mas só reclamar, e isso aí é um negócio que me incomoda. Eu falo sempre que eu procuro ser pró-mercado, não necessariamente pró-cotista. Tenho esse privilégio de conversar com você, com muitos gestores, com administradores, com regulador, e tentar entender todo mundo. Então, em relação à taxa de administração, eu tenho que ser pró-mercado. Você quer ter bons serviços, não espere que isso vá ser muito barato. Perfeito, perfeito. E especialmente nesses momentos de crise, né, é muito importante ter uma equipe cuidando do ativo, estando em contato com os devedores. Podem surgir necessidades de renegociação. Então, se você não está próximo do ativo, a chance de você ter uma derivada pior é muito grande. Então, vale a pena ter, independente de qual o valor da taxa de administração, não se aventurem, né, em comprar uma carteira de CRI ou de qualquer ativo por conta própria. Assim, você pode até fazer, pode, mas talvez para uma parcela pequena do patrimônio. O que for relevante, o que for de fato importante, tenta terceirizar a gestão, é a minha recomendação, porque num momento como esse que a gente está vivendo, se mostra bem importante a figura dessa gestão mais ativa. Então, acho que o que você está explicando é que eu compro um CRI que vai ter prazo de 7 anos, e hoje o devedor pode ser AAA, mas daqui 3, 4 anos as coisas mudam, né? Tá? A crise deixa claro para todo mundo que as coisas mudam. Me explica um pouco a questão de garantias, e eu estava vendo pelos relatórios assim, que tem, e eu acho muito importante, a garantia sobre o fluxo e garantia sobre o principal, tá certo? Tem alguns CRIs que eles têm como garantia lá um imóvel, mas não necessariamente tem uma garantia para o fluxo. Em outros, eu vi que vocês separaram numa tabela, por exemplo, explicando não, mas falando que tinha alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundo de reservas. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é cada uma dessas garantias e explicar a diferença de garantir fluxo e garantir principal. Perfeito. Acho que é bem legal essa análise. Como eu coloquei, o CRI, ele nada mais é do que um financiamento imobiliário. Então, só para facilitar o entendimento das pessoas, é o mesmo tipo de financiamento que uma pessoa física pode tomar num banco para comprar uma casa. Só que aqui, ao invés de financiar uma pessoa física, a gente financia um proprietário de um imóvel comercial, como, por exemplo, citar aqui um galpão logístico, que comprou esse ativo ou que construiu esse ativo e tem lá uma dívida atrelada a esse ativo imobiliário. Qual é a garantia que tem para essa operação?
é a mesma de um financiamento imobiliário residencial, é a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária é o mecanismo jurídico mais forte que se tem hoje no Brasil de garantia. Basicamente, se o devedor não paga, você tem um rito de execução que ele não passa, em princípio, pela mão de um juiz, ele é extrajudicial, é um rito cartorial, você contrata um leiloeiro e vende aquele imóvel para quitar a dívida. Tá? Simplificadamente, é essa alienação fiduciária. Então, você tem a propriedade do imóvel como garantia àquela dívida. E via de regra, tudo isso aqui, acho que posso cravar que é para 100% das operações, o valor do CRI é muito inferior ao valor do bem. Então, vamos supor que você tem um imóvel... loan to value, o LTV. Exatamente. É o loan to value. O que é o loan to value? É o loan, é o CRI, o valor do CRI, dividido pelo velho, que é o valor do imóvel. Então, vamos supor que tem um imóvel que vale, o galpão que eu mencionei, vamos supor que ele vale a R$100. Usualmente, o CRI ele é uma proporção desses R$100. Por exemplo, R$60. Então, o loan to value, nesse caso, seria 60%. Tá? Esses 40% é a cobertura que você tem de garantia sobre o valor da dívida. Então, o imóvel pode se desvalorizar e ainda assim ele tem uma cobertura versus o saldo devedor. Importante dizer também que o saldo devedor vai caindo ao longo do tempo. As prestações são prestações mensais, via de regra, nas operações de CRI. Então, hoje você faz um CRI de R$60, depois de 3 anos, ou depois de 5 anos, não vão ser mais os R$60. Pode ser que o saldo tenha caído para R$30. E o imóvel permanece atrelado à operação integralmente, também via de regra. Então, a sua razão de garantia, o colchão de segurança, a margem de segurança vai aumentando ao longo do tempo. Isso é uma característica muito interessante das nossas operações. Com o decorrer do tempo, elas ficam melhores, via de regra. Então, essa é a parte da garantia do imóvel. Que é aquilo que eu chamo de garantia sobre o principal, né? Quer dizer, eu já não estou mais recebendo o fluxo que eu esperava, e aí eu vou executar o imóvel para ter de volta meu principal. E a cessão fiduciária dos créditos e o fundo de reserva? A cessão fiduciária ela é uma garantia de fluxo, né? O que significa isso? Ela tem a função de cobrir os pagamentos mensais com base na geração de caixa daquele imóvel. Então, no caso de um edifício corporativo, você vai ter a cessão fiduciária dos aluguéis daquele edifício. Então, mensalmente, os aluguéis são depositados na conta da operação e eles servem para garantir o pagamento mensal daquele CRI, daquela PMT. Então, você tem a PMT do CRI, que é basicamente amortização mais correção monetária e juros. E caso o devedor não pague a parcela, você tem esses aluguéis que vêm da propriedade cedidos fiduciariamente. A cessão fiduciária ela é muito parecida com a alienação fiduciária, só que ela tem um outro nome porque é um crédito. Então, você não chama de alienação fiduciária, você chama de cessão fiduciária. É só uma questão jurídica isso, mas ela tem esse mesmo poder de ser uma garantia bem forte e de execução muito rápida. Então, se não entrou o pagamento do CRI, você pode usar os recebíveis do imóvel para quitar aquela parcela mensal. Tem uma cobertura mínima que muitas vezes se coloca nas operações. Então, vamos supor que a parcela seja R$10 por mês. Você tem que ter uma cobertura de recebíveis, muitas vezes equivalente a 1,5 vezes a esse pagamento. Então, teria que transitar R$15 na conta da operação de fluxo cedido fiduciariamente como uma obrigação estabelecida para a duração da operação. Esse é um covenant que a gente chama, né? Um covenant de cobertura de juros. Então, tem que entrar lá recebíveis equivalentes a 1,5 vezes o valor da prestação. E você vai mensurando isso mensalmente. Todo mês a gente acompanha as operações que têm essa garantia para ver se de fato estão recebendo esse nível de fluxo. E tem o fundo de reserva que você comentou, que é um outro tipo de garantia. Basicamente é caixa, é dinheiro. O fundo de reserva ele é literalmente um fundo de reserva. Então,
Cada operação tem um determinado fundo de reserva, pode ser que não tenha fundo de reserva na operação, e pode ser que você tenha, por exemplo, 12 meses de pagamento num fundo de reserva, que seria um fundo de reserva bem elevado. É raro ver um fundo de reserva acima de 6 PMTs, eu acho que isso já é um fundo bem elevado. Para que ele serve? Para uma emergência. Então, você teve que ir para a briga com o devedor, você usa esse fundo para ir custeando a operação e pagando os juros, se for o caso, pagar advogado, pagar qualquer que seja a despesa atrelada a esse processo. Você pode usar ele também para quitar uma parcela? Pode. O uso dele é um pouco mais livre, vou dizer assim, e está um pouco na discricionalidade do gestor. A gente prefere não utilizar o fundo de reserva, mesmo que você tenha por exemplo, agora, né, existem CRIs que vão receber um período de carência, porque o devedor está numa situação difícil e pede 2 meses de carência de pagamento. Você pode usar o fundo de reserva para fazer frente a esses pagamentos ou não, ou deixar eles intactos. A gente na Quineia prefere não utilizar, deixar realmente para um caso extremo, assim, de uma disputa ou qualquer coisa do gênero. Mas ele faz aí frente aos pagamentos mensais, por exemplo. Ele é um redutor do tamanho da dívida. Você pode fazer um cálculo de dívida líquida utilizando o fundo de reserva, porque você tem um CRI de 100 milhões de reais e 2 milhões em fundo de reserva. Sua dívida, de fato, são 98 milhões. Então, ele é um mecanismo adicional de garantia que você pode usar aí para se proteger num cenário mais drástico. E aí toda a carteira tem essa estrutura de garantia ou isso muda de CRI para CRI? Isso muda de CRI para CRI, tá? Como eu coloquei, Arthur, os CRIs são muito artesanais. Sim. Então, tem mecanismos que funcionam muito bem para uma operação e não funcionam muito bem para outras. Por exemplo, essa cobertura de juros, cessão fiduciária, para uma operação build to suit, que é baseada num aluguel fixo de longo prazo, irretratável, irrevogável, ela não faz muito sentido, porque aquele aluguel ele é dado. Então, não é que você tem uma oscilação mensal, como pode ser o caso de um shopping center, por exemplo, que você tem uma inadimplência que pode ser maior, ou uma vacância que surja. Aqui não faz sentido. Então, cada operação ela é desenhada especificamente. E aí entra muito desse papel do gestor, de negociar quais são os mecanismos adequados para cada um dos CRIs. Tem operações que têm os 3. Fundo de reserva, cessão fiduciária de recebíveis com o covenant mínimo e alienação fiduciária. Alienação fiduciária, eu diria que 95% das operações tem. Cessão fiduciária, pode ser que sim, pode ser que não. E fundo de reserva também. Mas é muito caso a caso. E tem uma outra estrutura que é comum no mercado, que é o excesso de spread. Tem diferença entre a cessão fiduciária que você explicou, não? O excesso de spread, ele... Oi, Arthur, voltei aqui. Eu tive um probleminha operacional, desculpe. Então, eu não sei se é exatamente o mecanismo que eu estou pensando. O que você tem é o cash sweep. Ele talvez seja parecido com o excesso de spread. O que ele significa? Eu falei aqui um pouco daquela cobertura mensal, né, de juros. Vamos supor que o devedor tem que ter uma cobertura de 1,5 o valor da PMT. Sim. 1,5 vezes. Se essa cobertura não atinge esse 1,5 vezes, por exemplo, você pode utilizar esses recebíveis adicionais, que são além da PMT, para acelerar a amortização da dívida. Então, vamos supor que entrou 1,4 vezes o PMT. Você pode usar esse 0,4 de excedente para amortizar antecipadamente o saldo devedor. Ou com base como se continuasse entrando dinheiro normalmente, como se não tivesse tido o efeito do não pagamento, é isso? Ele na verdade, ele tem uma característica, só estou desligando aqui o telefone para ele não atrapalhar a gente, ele tem uma característica de um mecanismo de aceleração da dívida.
Pode ser, por exemplo, uma operação baseada em uma carteira de recebíveis de incorporação. Então, você tem um projeto residencial que vai ter uma determinada venda mensal. Se essa venda supera um determinado nível, você pode combinar com o devedor, uma incorporadora, por exemplo, isso até é um exemplo real que a gente tem na operação, que aqueles recebíveis extra, eles são utilizados para acelerar antecipadamente a dívida, amortizar aceleradamente. Então, esse é um mecanismo de cash sweep. Se não acontecer essa venda extra ou essa entrada de recebíveis adicionais, nada ocorre, não gera um problema na operação. Mas se você tiver esse mecanismo, você pode diminuir o prazo da operação, acelerar a amortização dela. Então, é uma infinidade de coisas que são criadas pelo mercado que visam especificamente endereçar riscos da operação. É bem rico assim o mundo de operação de CRI, porque de fato você é meio livre para criar mecanismos, e aí a gente usa muito o exemplo do mercado americano, que é ultra desenvolvido, né? E eles são os pioneiros de securitização imobiliária. Então, tudo que a gente aprendeu basicamente vem de lá. Você tem uma série de botões e mecanismos que podem ser acoplados à operação para trazer uma estabilidade maior. Exemplo, esses que a gente mencionou. Bom, a estrutura de risco ela serve para os momentos de crise e estamos passando por um momento de crise. Como tem sido o impacto na carteira dos fundos? O high yield, por exemplo, está sofrendo mais do que os outros? E o que o cotista deve esperar do fluxo de pagamentos daqui para frente, né, nesses próximos meses? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão no momento, né? Assim, acho que genericamente, como eu mencionei, os fundos de CRI eles tendem a sofrer menos, pelo menos num primeiro momento, versus aos fundos de tijolo, né? Porque como o CRI é uma dívida, o devedor ele reluta muito a defaultar ou a não pagar a dívida, porque ele sabe que ele pode perder o imóvel. Então, no caso de um fundo de aluguéis, às vezes a decisão de não pagar um aluguel por um usuário, ela é um pouco menos dolorosa, ela é mais simples nesse momento. O cara fala assim, olha, meu negócio está indo mal, vou pagar o aluguel quando eu puder. Vou pagar a dívida quando puder, é um pouco mais complicado, porque você tem um bem atrelado em garantia. Então, a gente ainda não teve impacto de inadimplência nos nossos fundos. Não significa que a gente não vai ter? Não necessariamente, né? Ninguém sabe a extensão dessa crise. É muito cedo para dizer qual vai ser o impacto na economia real. Qualquer previsão do tipo, não teremos um problema, é uma falácia, porque é uma crise sem precedentes, cuja magnitude a gente vai começar a sentir agora na vida real, na medida que o lockdown seja relaxado, a gente vai ver o tamanho do rombo, né? Até o momento, graças a Deus, a gente não tem inadimplência na nossa carteira. É um fundo, nossos fundos, apesar de a gente ter também o nosso fundo high yield, são fundos de menor risco. A gente opta por operações mais estáveis. Então, posso dizer que a gente está bem preparado para atravessar essa tempestade, Arthur. Dá para garantir que não vai ter problema? Jamais. Assim, ninguém pode dar essa garantia agora. Nenhum fundo consegue ter essa visibilidade de como vai estar o Brasil daqui a um ano, né? O que eu posso dizer é de agora. Agora, a gente não tem problema na carteira, graças a Deus, felizmente. E a gente tem uma confiança grande nas nossas operações, porque são operações mais estáveis, né? Então, a gente acredita estar bem paramentado para atravessar essa fase que vai ser dura. Eu fico imaginando essa questão que você falou do aluguel. Assim, a gente está vendo grandes empresas, principalmente grandes varejistas, que têm capacidade de pagamento, mas resolveram unilateralmente parar de pagar aluguel. E tem muito CRI lastreado nesse tipo de operação, né? Não sei se tem nas carteiras dos fundos da Quineia, mas tem bastante CRI lastreado nisso, né? E isso é um impacto, mas também não é um impacto do ponto de vista, o cara não quer pagar, mas ele pode pagar, uma hora ele vai voltar com esse fluxo, né? Sim. Você tem, acho que todos os agentes aí, empresas, pessoas físicas estão
numa luta para preservar recursos, né? Preservar a caixa. Então, cada um está tentando se salvar, né? É óbvio que você vê um pouco desse efeito de exagero, pô, empresas que poderiam continuar pagando e optam por não. Isso tende a gerar um impacto maior nos fundos de aluguéis do que no fundo de CRI. O grande impacto para um fundo de CRI é, de fato, a inadimplência. Assim, de fato, quando você foi para uma disputa, né? Você pode ter uma repactuação acordada no CRI, por exemplo. Você pode suspender o pagamento por 2, 3 meses, mas isso não vai afetar a rentabilidade do papel, porque ele é um papel de renda fixa, ele faz accrual de juros e correção monetária, então a rentabilidade está preservada, apesar de você não ter o fluxo de caixa. Então, eu acredito que os fundos de CRI eles saem mais preservados nesse momento. Agora, se o mercado, a vida real, a economia real, sofrer muito e a gente tiver um impacto grande, que é provável, aí você pode, de fato, começar a ter inadimplência nas operações. Que é quando assim, o devedor jogou a toalha, ele falou, não tenho condição, não vou ter condição de pagar, então me execute porque vai valer mais que o imóvel vale menos que a dívida. É quase isso a decisão dele. Enquanto o imóvel valer mais que a dívida, a chance dele dar um jeito de te pagar é grande. Isso é quase como uma opção, né? A gente tem o CRI, ou o financiamento imobiliário, ele é uma opção no imóvel, né? De te entregar o imóvel. Se a dívida valer mais que o imóvel, a chance do devedor não te pagar é razoável. Mas como as operações têm uma folga grande, via de regra, é óbvio que isso não é verdade absoluta, o devedor vai lutar ao máximo para não perder aquele ativo. É o caso da pessoa física para a prestação do apartamento para o banco, né? É a última coisa que ela deixa de pagar, via de regra. Então, aqui é válido também essa analogia. Esperamos não estar nesse cenário daqui a algum tempo. O tempo vai dizer, mas ainda não é o caso, tá? Então, a gente, no caso dos fundos da Kinea, vai continuar distribuindo dividendos dos fundos de CRI. Não é a nossa intenção interromper dividendos ou nada do gênero. Continuar pagando o que a carteira gerar. E hoje a gente não tem nenhuma inadimplência. Essa comparação com a opção foi muito interessante. De fato, o devedor ele faz uma conta, ele tem uma opção ali do que escolher não pagar ou não pagar, né? Mas isso em um cenário de muito extremo. Para a gente terminar, queria falar de uma coisa interessante, importante também, que é a relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Você já explicou como é feita a marcação de mercado dos papéis dos fundos da Kinea. Então, é de se esperar que valor de mercado e valor patrimonial deveriam ser muito palheiros, tá certo? Muito próximos um do outro. De vez em quando descola, tanto para cima quanto para baixo. Faz sentido, num fundo de CRI, alguém comprar muito acima ou alguém vender muito abaixo do valor patrimonial? Nossa, acho que é uma pergunta excelente, e a gente viveu o teste prático disso um mês atrás, né? Então, no auge da crise, ali por volta da primeira, segunda semana de março, os nossos fundos de CRI, que historicamente eles foram sempre casadinhos ali, às vezes com um pouco de ágio até em relação ao patrimonial, eles sofreram um impacto gigante no mercado secundário. Então, o KNCR, que é um fundo super estável, de operações muito triviais, chegou a negociar R$60. O valor de referência dele é R$100, só para dar uma ideia para as pessoas. 40% de desconto. Que nem índice de preços também chegou a R$70. Então, assim, teve aquele momento de pânico que o investidor ficou ali por várias questões pessoais, enfim, completamente emocionado e vendeu a qualquer preço e gerou uma oportunidade absurda, assim, para quem teve essa visão de que estava distorcido, né? Hoje, quase um mês e meio depois, os fundos, especialmente o KNP e o Kinea High Yield, eles já estão muito casados com o valor patrimonial, então chegou nisso que você comentou, e
ainda tem um desconto grande no Kinea Rendimentos Imobiliários. A gente acha que tem a ver com essa coisa da queda da Selic, né? Como ele é um fundo pós-fixado, as pessoas hoje estão menos afim de investir em ativos pós-fixados. Então, ainda tem um desconto em relação ao valor patrimonial, mas as coisas deveriam ser, sim, muito sincronizadas. Crise é oportunidade, né, Arthur? Isso é válido também para outros fundos imobiliários. Sim. Teve ali uma semana, acho que durou menos de uma semana até esse descolamento brutal que houve, e quem comprou se deu muito bem, porque a perspectiva não é de você ter uma inadimplência enorme na carteira, se tiver uma coisa pontual, a não ser que, de fato, a gente vá para a grande depressão econômica e seja muito pior do que está todo mundo esperando. Mas, mesmo assim, a gente acha que é uma inadimplência que vai ser de uma parcela pequena da carteira. O contrário Então, é o verdadeiro mercado... também, né? Antes, até dezembro, que tudo estava subindo, pagar 1,10, 1,15, ou seja, pagar ágio acima de uma carteira de um fundo que tem renda fixa também não faz o menor sentido, né, Flávio? Um pequeno ágio sempre vai existir, porque é difícil você replicar aquela carteira, o rendimento é elevado, então o investidor acaba topando um yield menor, mas mesmo assim entra no fundo. Mas um ágio controlado, né? Acho que os fundos de CRI, eles tendem a ter essa estabilidade maior. Eu concordo com você. Tem que estar muito mais próximo ali do valor patrimonial, via de regra. E a gente viu, esse descasamento assim muito pouco tempo atrás, e gerou oportunidades fantásticas para quem podia entrar naquele momento, porque ele comprou uma renda com uma base muito menor, então o carrego vai ser maravilhoso e o ganho de capital já ocorreu, né? Então, de fato, o mercado ele transfere muita riqueza nesses momentos de extremo, né? Já que a gente falou de preço de mercado, eu te disse que era a última pergunta, mas virou a penúltima. Se eu tenho dois fundos com uma estrutura de garantia mais reforçada, com mais conservadores, como o caso do KNCR e o KNIP, digamos que eles estejam entregando em rentabilidade, eu compro a cota e o que eu vou receber de rendimento me dá uma rentabilidade de 0,45, alguma coisa assim. Aí eu olho o KNHY, que é o High Yield, e eu vendo a mesma conta, ele está dando a mesma rentabilidade. Quer dizer, o preço que eu pago em bolsa, e se eu dividir o rendimento pelo preço que eu vou pagar, ele me entregaria a mesma rentabilidade. Tem alguma coisa errada aí no mercado secundário se estiver acontecendo, tá certo? Eu, investidor, sabendo que o High Yield, por concepção, ele vai ter mais risco no portfólio do que os outros, eu deveria só investir se a rentabilidade que ele me gera for maior do que eu posso ter com os outros, tá certo? Com certeza. Aí é aquela clássica relação de risco e retorno, né? Sim. Pô, um ativo com o mesmo retorno e risco diferente, claro, um dos dois está errado, né? Um dos dois está errado. Então, acho que é uma análise importante. E o investidor ele olha muito o dividend yield, ponto, né? Sim. A análise às vezes é muito superficial. Não vale só para os fundos de CRI, vale para os fundos de tijolo. Tem que entender qual que é aquele portfólio, quem é o gestor, qual é o histórico, porque é muito pobre você olhar só o dividend yield. Dá uma falsa sensação de equiparação, né? E as coisas não são substitutas perfeitas, né? Então, acho que faz todo sentido essa avaliação, Arthur, e vocês contribuem muito, eu acho que para as pessoas terem essas ferramentas adicionais, né? Muitas vezes é difícil para a pessoa física sozinha ter essa, essa lucidez. Então, o trabalho que vocês fazem ajuda muito, com certeza. Obrigado. Cara, 1 hora praticamente conversando aqui, foi uma aula em que eu fui seu assistente de sala hoje, você deu uma aula para a gente de fundos de papel. E, como eu falei na abertura, eu não queria ficar dando só foco na crise, porque a gente tinha uma oportunidade muito grande de falar com o gestor de... Estamos falando aqui 4, 8, quase 10 bilhões de reais em CRI, né? Então, foi realmente uma aula. Te agradeço muito pela disposição, viu, Flávio? Imagina, a gente, em nome da Kinea, agradece mais uma vez pelo espaço aberto e estamos totalmente à disposição para você e para tentar ajudar ao máximo aí os seus seguidores, o seu público a navegar por essa crise, né?
Então, contem conosco para o que vocês precisarem. Obrigadão, um abraço para você. Tchau. Para você que acompanhou também, meu muito obrigado. Que aula, hein? Como foi bacana essa conversa. Reveja, porque a gente aprendeu muito sobre o mercado de CRI, e num primeiro momento a gente fala assim, olha, se depois do shopping o que mais deve sofrer são os fundos de CRI, bom, depende de qual é a natureza, a característica daquele portfólio. E o que essa conversa hoje com o Flávio ressaltou mais do que nunca é aquilo que a gente fala, foi a conversa do final. Quando você compra um fundo imobiliário, você não comprou o rendimento, você comprou o patrimônio. Então, entenda o que tem lá dentro do patrimônio e saiba diferenciar uma coisa da outra. Uma aula e um privilégio ter também a sua companhia. Grande abraço para você, a gente se vê no próximo programa Fundos Imobiliários.